Segundo a sua teoria, as pessoas não necessariamente que são identificadas ou diagnosticadas com algum tipo de distúrbio mental, elas precisam sair dessa zona, né, que elas se encontram por conta desse distúrbio, mas se adaptar em meios que potencializem e façam com que esse distúrbio se transforme em performance. Isso é muito rico o que você fala e eu, já de cara, acho que isso pode ser adaptado, inclusive acho que eu sou fruto disso. Eu sou muito impulsivo, eu tenho um pensamento muito preguiçoso quando eu estou numa zona de acomodação, mas ao mesmo tempo, quando eu estou sob pressão, eu me sinto mais motivado pelas próprias características a performar. E quando eu noto isso em alguns ambientes, eu falo, cara, por que eu funciono assim? Eu queria que você me explicasse por que isso acontece e qual que é a sustentação que você tem. Quando a gente fala em desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, existe essas respostas, às vezes, elas são um pouquinho longas, tá? Claro, não, interessante. Então, eu tenho que elaborar um argumento aqui. Tá. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, existe um grande manual que a gente usa para diagnosticar transtornos psiquiátricos. Esse manual se chama DSM. Então lá no DSM você vai ver que tem depressão, tem ansiedade, tem os transtornos depressivos, tem os transtornos ansiosos, tem os transtornos psicóticos como esquizofrenia e diversos outros transtornos. Para você ser, por exemplo, enquadrado como um paciente com depressão maior, que é a depressão que normalmente a gente chama de depressão, você precisa dos critérios que tem lá, atingir um número X, aqueles critérios, por um determinado período numa determinada intensidade. Aí, bom, o psiquiatra ou o psicólogo vai falar, você tem depressão clínica e precisa de tratamento. No entanto, existe hoje uma grande orientação da psicologia, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, alguns lugares da Europa, e chegando aqui no Brasil também. A galera fala assim, mas peraí, e se o Ivan não tem todos aqueles critérios, digamos que precisa de 5, e o Ivan tem 3, então ele não tem nada? Ou tem ou não tem? Hoje a gente entende como traços. Então, eventualmente, você pode não se enquadrar num diagnóstico de ansiedade ou de transtorno bipolar, por exemplo, mas você pode ter traços. Então, você não tem todos os critérios, mas você apresenta algumas particularidades no seu comportamento, que é um traço de alguém que tem bipolaridade ou de alguém que tem depressão. O que faz com que o paciente evolua de quadro? Por quê? Porque muitas vezes esses traços, Ivan, eles podem sim ser determinados pela genética, embora, e aí muitos geneticistas querem minha caveira quando eu falo isso, embora a genética, ela nunca determina algo necessariamente, a genética sempre precisa de um componente ambiental para conseguir formular a existência de um comportamento. Ou seja, o ambiente molda o perfil, né? Precisa de uma interação gene-ambiente. E todo transtorno psiquiátrico é assim. Só um gene defeituoso não vai necessariamente dizer que você vai abrir ou não um quadro psiquiátrico. Por muito tempo, alguns jornais colocavam que existia um gene do guerreiro, que é um polimorfismo de um gene que produz uma enzima chamada monoamina oxidase A. Não precisa saber esses nomes, mas só para a galera ouvir de casa. A monoamina oxidase A, a MAOA, ela é uma enzima responsável por degradar serotonina, dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores que a gente tem no cérebro, que os neurônios se comunicam por meio dessas substâncias químicas. Por muito tempo saiu um monte de artigo científico falando assim, se a pessoa nasce com esse polimorfismo genético no gene MAOA, um polimorfismo específico, uma modificação no gene específica, ela vai ser violenta, ela vai ser agressiva. Por muito tempo, daí falaram do gene do guerreiro. Tipo, a pessoa tem isso na infância, então pode ter certeza que na idade adulta ela vai cometer crime, ela vai ser uma pessoa violenta. Trabalhos subsequentes, inclusive publicados em boas revistas, como por exemplo a revista Science, mostraram que de fato a pessoa que tem esse polimorfismo, ela vai desenvolver um padrão de agressividade maior desde que ela sofra maus tratos na infância. Uau, ou seja, o comportamento do ambiente molda o ser. Se não tiver um maus trato na infância, aquele gene é irrelevante. Totalmente irrelevante. Então, hoje, todos os transtornos psiquiátricos são entendidos dessa forma. Então, vamos voltar lá para os traços que eu estava falando. Quando você pega um paciente que tem alguns traços de um transtorno psiquiátrico, o que vai determinar? Muitos desses traços podem ter uma influência genética, então o cara às vezes é um pouquinho mais impulsivo, é um pouquinho mais ansioso, é um pouquinho mais irritado, tem o pavio um pouquinho mais curto. Isso, de fato, tem alguns genes que podem modular isso no seu cérebro, com algumas interações ambientais na infância. Mas o que vai fazer na idade adulta ele abrir um quadro de depressão ou de ansiedade? O ambiente que ele se expõe.
Então, Ivan, eu conheço muitas pessoas, já atendi muitos pacientes, que você olha ele e fala assim, cara, essa pessoa ela deve ter uns 3 diagnósticos, pelo menos, comórbidos. Deve ter toque, deve ter ansiedade e talvez tenha TDAH. Porque o comportamento dela é muito característico desses diagnósticos. Só que aí você vai perguntar para a pessoa se esses traços de comportamento dela estão incomodando ela ou causando dano significativo nela, a pessoa não está. Por quê? Eu já tive paciente que eu atendi com TDAH que trabalhava no mercado financeiro e conseguia desenvolver hiperfoco com cálculos. E o cara virou um monstro no mercado financeiro. Ele conseguia entrar naqueles números lá e... Só que agora, se você colocasse essa pessoa a trabalhar num escritório com uma planilha que ele não sente nada de motivação, ou trabalhar num supermercado, ou trabalhar em qualquer outro emprego que gerasse algum padrão de... O cara vai pirar. Ia subir tanto a ansiedade dele que ele ia provavelmente cair em depressão. Então, o que eu argumento? E isso muitas pessoas não entendem, ou talvez, eu não sei exatamente, porque é um tema delicado, é um tema que demanda muita reflexão e demanda muita digestão, mas eu tenho um posicionamento muito firme que uma pessoa, o que dirá se uma pessoa vai desenvolver um quadro de humor, de ansiedade, depressão, um quadro de humor de depressão ou bipolar, por exemplo, ou um quadro de ansiedade, seja qualquer transtorno de ansiedade, é o ambiente que ela está inserido. Muitas vezes você pega uma pessoa que tem um quadro de toque, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, transtorno bipolar, e você faz uma modulação ambiental dessa pessoa, essa pessoa não só tem remissão dos sintomas, ou seja, ela sai da onde está ruim e vem para o normal, como muitas vezes entra num quadro de produtividade, de hiperprodutividade. Por quê? Porque aqueles traços característicos daquele transtorno eram extremamente mal utilizados em um ambiente, mas quando você trocou ele de ambiente, a pessoa conseguiu deslanchar. E ambiente, entenda, Ivan, às vezes é uma pessoa, uma família, algum namorado ou namorada. Uma cultura que impera. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas começarem a entender a forma com que elas se comportam e os traços de comportamento, o que a gente chama muitas vezes na psicologia cognitiva de modelo cognitivo, quando você entende isso, é muito mais fácil você conseguir usar o que você é para uma forma produtiva ou não. Eu tive pacientes já que eu falava para eles assim, uma galera workaholic, que eram hiperprodutivos e trabalhavam muito. Eu falava, cara, a sua diferença e de um usuário de crack é assim, ó, é mínima. Vocês dois são mínimos, um usuário de crack e o seu relacionamento com o seu trabalho. Porque o que é um relacionamento de vício com o trabalho, por exemplo? Você fica sem trabalhar, em momentos de férias você começa a ficar inquieto, começa a se sentir culpado. Ou você tá tudo certo no trabalho e você quer aumentar. E aí o que eu falo para as pessoas, cara? As pessoas sempre me perguntam, pô, mas aí vício no trabalho, não sei o que. Eu falo, cara, todo mundo vai ter algum tipo de vício, todo mundo vai ter algum tipo de muleta, que seja uma produtiva. Então você pega, por exemplo, o David Goggins, não sei se você sabe quem é. Não. David Goggins é um cara, hoje ele é ultramaratonista, lá nos Estados Unidos, foi o único americano, acho que passou no Rangers e no SEALs, que conseguiu se formar nos 2 cursos, e até um tempo atrás ele era sedentário e obeso. O sistema do David Goggins, que levava ele a ser sedentário e obeso e comer muita comida hipercalórica, era um sistema dopaminérgico. O sistema que fez o David Goggins ser ultramaratonista que corre 100 km é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Então, uma pessoa que tem um comportamento de hiperprodutividade, ela tem o mesmo software operando no cérebro dela que uma pessoa que tem problemas com substâncias. A diferença é que essa pessoa inclinou para o outro lado. Tanto é que muitas vezes a pessoa fica sem trabalhar, ou um atleta de elite fica sem treinar, abre um quadro depressivo. Ou fica com sintomas de abstinência. Atletas de elite que se lesionam e ficam sem treinar, os caras ficam super ansiosos, ficam super compulsivos.